Que bom, né? Que bom que nós atendemos ao convite para participarmos de um encontro de trabalhadores. Então a gente de antemão acredita que há em cada um de nós uma consciência de que não viemos a esse planeta a passeios, que estamos aqui reunidos por uma missão, por uma causa nobre: expandir o reino de Deus no coração dos homens. Quando o Luiz Fernando tomou posse nessa diretoria, eu tive a oportunidade de estar presente, foi naquele salão lá de cima, e ele foi convidado a fazer um breve discurso inicial, e ele disse algo que eu tenho usado em outros encontros de trabalhadores espíritas. Ele disse que nós não estamos reunidos aqui por acaso. Nós não nos encontramos por acaso. Há um planejamento no mundo espiritual e nós fomos escolhidos a dedo para fazer parte de uma equipe que vai somar-se a tantas outras equipes que vão um dia transformar esse planeta através da divulgação do conhecimento espírita. Sueli Caldas Schubert, no livro chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela revela para a gente que, naquelas páginas, que há casas espíritas que são planejadas cerca de até 100 anos antes da sua fundação. Então nós não estamos reunidos aqui por acaso, nem nessa reunião, nem nesse planeta e nem no Guilherme Ribeiro como trabalhadores. Nós viemos mais uma vez ouvir, meus irmãos, que nada de novo, não vou dizer nada de novo, eu vou apenas seguir uma sequência de ideias para falar da necessidade de integração e de harmonização para não nos permitir, mais uma vez, a nossa história de espíritos devedores, errarmos o alvo e perdemos a meta. Viemos aqui nesse planeta e não fomos escolhidos por acaso, para que pudéssemos ser espíritas. Eu tenho certeza absoluta de que um pré-requisito foi cobrado da gente: o desejo sincero de conhecer Jesus. E que a teologia veio nos libertar, é verdade, criando um Deus que pune e castiga, mas agora, libertos pelo conhecimento espírita, nós somos convidados a abraçar a tarefa com toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, para cumprir o compromisso que assumimos no mundo espiritual. Pode ser até que não me lembre agora, mas assumimos. Junto de benfeitores espirituais que nos deram a missão de passar por esse período físico com a intenção de nos encontrar, unir corações, nos integrar, nos harmonizar e cumprir com a tarefa de transformar o mundo num mundo regenerado. Nós temos absoluta certeza de que entre nós há servidores da equipe de Sr. Guilherme Ribeiro, companheiros que galgaram patamares acima dos nossos e que estão aqui, meus irmãos, vibrando, dispostos a nos auxiliar, estendendo os eflúvios de luz, para que esse ânimo, que essa vontade de trabalhar permaneça em nossos corações. Então, para começar o trabalho, integração e harmonização, eu trouxe uma sequência de textos da literatura espírita. Eu quero só lê-los e comentá-los bem rapidamente, o tempo é mais curto, mas eu começo com Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 18 e 17. O codificador do Espiritismo vai dizer que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Algumas vezes parece utópico uma nova ordem social. Como é que isso se dará a um processo em andamento, um projeto em andamento, meus irmãos, que vai muito além do nosso conhecimento, mas um projeto extremamente bem elaborado, que vai culminar com o mundo regenerado. E esse processo, a ferramenta, a pedra angular, será a fraternidade. A pedra angular eram duas pedras. Ainda hoje se faz isso de maneira criativa ou para lançar uma obra, mas antigamente se fazia duas pedras que tinham alinhamento e tinham plumos que iriam dar seguimento a todo o conjunto da obra. Então nós podemos entender que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Então eu vou falar daqui a pouco o que é fraternidade, porque nós precisamos compreender o teor de ser fraternos. Mas enfim, Allan Kardec segue e diz que, mas não há fraternidade real
sólida, efetiva, se não assente em base na palavra. Essa base é a fé. Não é a fé em tais princípios ou tais dogmas que, particularmente, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o taoísmo. Mas a fé, os princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Então Kardec entende que uma nova ordem social será implantada por meio dos princípios que um dia os homens aceitarão. E os princípios são Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Daria aqui para desdobrar isso e linkar com os postulados espíritas, mas o tempo não permite. Mas fato é, meus irmãos e minhas irmãs, não somos com o coração. Você tem em mãos uma ferramenta capaz de mudar o mundo. Não é utopia, não é exagero. Nós temos o conhecimento que um dia vai culminar com a união fraterna de todos os povos, independente de raça, cor de pele, condição financeira, nacionalidade ou qualquer outra diferença que seja. Um dia, por meio da fraternidade, nós entenderemos que todos somos irmãos. Mas Allan Kardec segue e prossegue dizendo assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos e de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então a pregação espírita fará entender que somos filhos do mesmo Pai. Isso é fraternidade. Porque o conceito de fraternidade diz que é a virtude moral de se reconhecer e sentir como irmãos de todos. É claro que é um desafio ainda distante para a gente. Viemos de um mundo onde o preconceito foi pregado durante décadas, séculos, profundamente enraizado em nossos corações, alimentado a ideia do orgulho, da vaidade, das mentiras, que nós somos melhores e superiores aos outros. Mas haverá um dia que essa máscara haverá de se quebrar e nós vamos olhar para todos e sentir que somos irmãos. Eu penso que hoje nós já entendemos isso. Já entendemos que somos irmãos, intelectualmente entendemos. E a prova disso é a transfusão de sangue. Se nós precisarmos, Deus nos livre de precisar, mas se precisarmos aqui de uma bolsa de sangue, não escolhemos se é de um índio, de um amarelo, de um branco, de um negro, de um evangélico, de um católico. Eu quero sangue só de espírito bonito, não nós escolhemos. Nós somos uma única raça. Mas um dia sentiremos. E quando sentirmos, será muito fácil resolver muitos graves problemas da humanidade. Mas enfim, eu estou exaltando essa ideia para mostrar, meus irmãos, o que nós temos em mãos. Uma ferramenta poderosa que vai mudar o planeta. Quando Cristo, lá em João 10,16, fez aquela declaração, na verdade até uma profecia, ele vai dizer que ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas. E diz assim: e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então haverá um dia que um só rebanho, um só pastor, será a diretriz maior da humanidade. E nós poderemos, considerando-nos como irmãos, nos unirmos. Mas observem bem, vou colocar aqui um asterisco, daqui a pouco resgato uma fala de Kardec pontual a esse respeito. É outro Kardec, a esse respeito. Mas diz assim: todos se considerando filhos do mesmo Pai, e aí estenderão as mãos uns aos outros. Talvez, meus irmãos, talvez eu não tenha ainda me movido a estender as mãos para o outro, porque eu não tenho sido fraterno. E estender a mão é solidariedade, é uma consequência de olhar para o outro sem discriminação, olhar para o outro entendendo os seus limites, entendendo que qualquer trabalhador é trabalhador e como é que ele faz o trabalho não importa. O que importa é o desejo de fazê-lo. Podemos desafinar numa canção, não vai prejudicar em nada. Podemos gaguejar numa palestra, não vai prejudicar em nada. O que conta é o motivo, a intenção, a vontade de servir, para que um dia o mundo se una na mesma direção do amor. Então a gente entende solidariedade
é uma característica de quem se dispõe a ajudar nas dificuldades e sofrimentos de outras pessoas. Então, se eu entender, guarda, meus irmãos, raciocínio. Se eu entender que todos somos irmãos, automaticamente nós vamos estender as mãos uns para os outros. Então, talvez seja a hora de eu começar a colocar a mão na consciência e tentar melhorar a minha qualidade de espírita. Será que eu não tenho guardado, não tenho tido reservas contra classes ou contra tipos de pessoas? É hora de começar a ampliar o raciocínio e entender que a nossa hora de conquistas está em nossas próprias mãos. Nunca, meus irmãos, nunca tivemos tanta informação com racionalidade como temos agora. Nunca tivemos. É bem provável que para a grande maioria de nós essa seja a primeira reencarnação espírita, a primeira. E se estamos aqui espíritas, é porque temos uma razão de ser. Estamos unidos com o objetivo, repetimos uma vez, transformar o planeta. Mas enfim, voltando para a solidariedade, Allan Kardec, nesse mesmo texto, ele faz a conclusão, capítulo 18, item 17, ele vai dizer: é essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual gerará todo o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, o nosso trabalho vai culminar um dia com a expansão de um conhecimento que vai unificar os conhecimentos teológicos e vão nos permitir andar ombreados com qualquer religioso de qualquer crença. Uma proposta desafiadora. Os mecanismos, vou dizer como, daqui a pouco eu trago na tela, mas antes de dizê-los, Cristo conta com você, é comigo, apesar das limitações, apesar das dificuldades, mas é com a gente que ele está contando, meus irmãos, para mudar o planeta. De vez eu ouvi um seminário do aluno Dutra Dias, ele comentava que quando Cristo disse que nós somos o sal da terra, ele disse isso porque, segundo o comparativo que ele fez, para fazermos 1 quilo de arroz, não precisamos de 1 quilo de sal. Algumas colheres são suficientes para temperar. Nós somos o sal da terra, meus irmãos. Será que temos salgado? Será que onde eu estou eu tenho me esforçado para exemplificar Jesus? É claro que não vai ser perfeito. Não somos cobrados ainda isso. Mas será que eu tenho feito o meu melhor esforço? Sigamos, queridos, então, porque paralela esse texto, o codificador Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, o item Questões e Problemas, ele diz assim: vale a pena depois resgatar esses textos e ler em casa, meus irmãos, pausadamente. Ele vai dizer assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também, vejam, a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. Então o Espiritismo vem como premissa para que eu entenda solidariedade e fraternidade capaz de mudar o meu comportamento, a minha atitude e mais tarde mudar o mundo. Pela força do meu exemplo, pela força do esforço do meu exemplo. Mas vejam, queridos, quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, aquela hora eu coloquei um asterisco, vou colocar 2 agora, para resgatar bem breve, porque haverá um dia que todos os homens compreenderão o Espiritismo. Então a gente pode ir para casa, cruzar os braços, já que um dia todos vão saber o que é o Espiritismo. Meus irmãos saberão por nós, pelo nosso esforço limitado, conhecerão por nós. E Allan Kardec tem informações de entrada daqui a pouco para asseverar essa verdade. Só que voltando para o texto, diz assim: uma e outra, solidariedade e fraternidade, então, deixarão de ser simples deveres circunstanciais que cada um prega, a mais às vezes no seu próprio interesse e não do outro, que completa. O reinado da solidariedade será o da fraternidade. O reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente da justiça para todos. Da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, solidariedade e fraternidade abrirão portas para um conceito verdadeiro de justiça que vão nos ajudar a viver em harmonia
e vivemos em paz. É o futuro, meus irmãos. Allan Kardec provoca e pergunta assim: virá esse reinado? E ele próprio diz: duvidar do seu advento seria negar o próprio progresso. Quantos de nós poderíamos estar agora em casa vendo o jogo da Eurocopa? E diz de passagem um excelente jogo, ou descansando depois do almoço, trabalhando a semana inteira. Nós viemos aqui. Isso é prova de que nós viemos aqui porque há algo dentro de nós falando mais alto. E esse algo, meus irmãos, é o espírito imortal tomando consciência de que não veio aqui para passar horas de folga, veio a trabalho. E um trabalho desafiador. Porque seria mais fácil, os que não conhecem, eu fui dirigir o evangelho. Eu estava na igreja batista, o pastor falando que tinha recebido o selo do Espírito Santo. Fizesse o que eu fizesse, eu estava no céu. Eu estava tranquilo. Mas essa realidade espírita é uma cobrança diária, onde nós temos que tentar nos encarar com honestidade profunda e nos perguntar: será que eu tenho sido o trabalhador que eu poderia ser? Será que eu não tenho tido reservas, deixado algo para fazer depois? Será que eu não deveria repensar essa atitude? Porque quem vai cobrar de nós será nós mesmos por meio da consciência. Mas enfim, avançando para falar dessa integração e humanização, a gente lembrou do resgate da fala de Allan Kardec, quando ele trabalha o texto da fala de Jesus em João 10,16, que um dia seremos um só rebanho, um mundo sem fronteiras, e teremos um único pastor. Então alguém poderia perguntar assim: então o mundo vai ser espírita, o mundo vai ser um mundo cristão, e as demais religiões? Na verdade, o mundo vai ser um mundo unido pelo amor e pelo bem. Leon Denis, um pequeno livreto chamado Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, ele fez essa pergunta, ele próprio responde, no item 142. Então o Espiritismo será a religião do futuro? Responde que o Espiritismo será o futuro das religiões. E quando Allan Kardec trabalha a promessa, a profecia de Jesus, está lá no capítulo 17 da Gênesis de Kardec, item 22, item 32, ele vai dizer assim: por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma única crença. E a pergunta que ele faz é para você e para mim: mas como poderá efetuar-se essa união? Dando seguimento ao trabalho espírita que está em nossas mãos. Deixa eu repetir, meus irmãos: nenhum de nós encarnou para ser espírita por acaso. Houve uma avaliação, nós fomos aprovados para o desafio, porque Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus só dá as que podem ser feitas. Não estamos aqui por acaso, nem nessa tarde e nem nessa encarnação. Estamos aqui para ouvir de novo, se relembrados, tomara que o nosso anjo guardião, durante o sono da noite, nos incomode, lembrando para a gente desse compromisso imperioso que nos fez aceitar a missão de ser espíritas para transformar o mundo. Eu fico pensando num discurso desse fora daqui, alguém vai dizer: esse povo é louco. Não somos. Nós temos uma doutrina capaz de unificar o pensamento religioso do mundo. Como vai se dar, meus irmãos? O projeto por inteiro eu não conheço, mas hoje fazendo o que está ao nosso alcance. Qualquer coisa que seja voltada para o bem, para divulgar essa doutrina, para que o mundo conheça o Jesus Cristo que nós conhecemos. Emmanuel tem uma fala numa lição do livro Estude Viva, a lição 40, onde ele vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. Caridade da sua própria divulgação. O trabalho espírita, em todas as vertentes, tem como finalidade precípua nos ajudar a levar a mensagem para que os homens entendam o Jesus como nós entendemos e recebam também os mesmos benefícios através de uma fé raciocinada, que consola, que esclarece, que tranquiliza o coração e a mente, traz serenidade diante das adversidades da vida. Uma proposta que nós não podemos reter para nós mesmos. Temos a obrigação de dividir.
Por isso que uma das últimas palavras do Cristo, antes da ascensão aos céus, em Mateus 28, também registrada com Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 29, que antes da Galileia, ele teria dito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a algumas criaturas, não a todas as criaturas. A proposta é que a gente entenda que temos em mãos uma ferramenta poderosa capaz de mudar o mundo. Será que eu entendo isso? Intelectualmente eu sei que sim. Será que eu sinto? E a pergunta é: tem que mudar? O Espírito de Verdade, na hora que questionou Allan Kardec com relação a se ele queria realmente abraçar a tarefa de codificar os Espiritismo, ele preveniu, diz Kardec: está em tuas mãos uma doutrina, diz Kardec que é rude, previno-te que é rude a tua missão, porque está em tuas mãos uma doutrina capaz de abalar o mundo, transformar e abalar o mundo. Será, meus irmãos, que eu tenho permitido o Espiritismo me abalar? Ou tenho feito concessões para a minha vida e para a tarefa espírita? Pois bem, avançando então, o que é integração? Eu fui buscar um dicionário de integração, a ação de incorporar, de unir os elementos num só grupo. E eu fiquei pensando em Allan Kardec, capítulo 11, tem 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Fiz questão de colocar tema só do codificador, porque ele aborda com muita precisão e profundidade a missão que é minha e que é sua, que foi dele, que é dele, continua sendo, é claro. Ou você acha que Kardec está deitado numa rede do mundo espiritual? Não, está trabalhando intensamente. Esquece o descanso, meu irmão, esquece as folgas, esquece férias no além. Mas enfim, ele vai dizer no capítulo 11, tem 4: para o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros como queridos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então Kardec vai pegar duas máximas das máximas de Jesus e resume. De onde que Kardec tirou isso? Por que ele não usou outras máximas? Porque essas duas são aquelas em que o Cristo resumiu a Torá. A Torá, então, era até então a diretriz do pensamento religioso. O Cristo resume. Ele pegou o primeiro texto, vai se lembrar comigo, Mateus 22. O doutor da lei procura por Jesus, tem a intenção de tentá-lo e pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? O Cristo, conhecedor da Torá, profundamente conhecedor, na verdade, autor da Torá, ele vai dizer que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescentou: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diz assim: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Kardec pegou o amar ao próximo como a si mesmo. E agora ele pegou: assim como querer que os homens façam, fazei vós também a eles, que é Mateus 7,12. Porque no final, Cristo disse, capítulo 7,12: assim como querer que os homens façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ele pegou os dois textos que resumem a Torá e diz que é a expressão mais completa da caridade, que resume todos os deveres. Meus irmãos, não dá para linkar com solidariedade e fraternidade, vai dar para linkar também com integração e harmonização, porque faz sentido num conjunto de ideias. E o texto prossegue para dizer: quando as adotarem para a regra de conduta, para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e fará que entre eles reine a paz e a justiça. Fraternidade, veículo da paz e da justiça, porque promove a ação da solidariedade. Me segue, mas não raciocínio? Alguém se perdeu? Então avancemos. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. A ferramenta da integração e da harmonização, para me ajudar na prática a aprender a ser solidário, para ser fraterno e enxergar todos como irmãos. Meus irmãos, ser fraterno não é um start, não é ligar nada, é uma conquista. Solidariedade não. Solidariedade é uma escolha.
Nós podemos escolher em quaisquer situações a prática do bem e do amor. Podemos. Em qualquer situação. Fácil? Não. Desafiador? Claro que é desafio. Nós podemos escolher. E à medida que escolhemos ser solidários, nós um dia vamos conquistar o sentimento da fraternidade. Então, fraternidade e solidariedade vão transformar os nossos corações e nos ajudar. Que será por meio do trabalho voluntário ao outro, desinteressado, que vamos conquistar os patamares de elevação e vamos cumprir com o objetivo da nossa missão de transformar o planeta. E aí, Allan Kardec, meus irmãos, para a gente poder trazer de novo o contexto, a harmonização, o conceito dicionário, resultado, preste atenção, meus irmãos, resultado da ação de criar concordância, promovendo acordos de união e paz, mesmo diante de opiniões diferentes. Nós temos uma causa maior do que as causas do dia a dia, meus irmãos, muito maior. Transformar o mundo. E deveríamos abrir mão de qualquer outras questões que possam estar impedindo de cumprirmos a tarefa maior. Transformar o planeta por meio do nosso trabalho. O poder humano temporário, ele é um poder frágil. Ele é um poder efêmero. Ele vai passar. Mas o objetivo nobre de trabalhar na causa do Senhor, tendo o Senhor como meta, vai ficar para sempre com a gente. Porque até aquele dia, onde todos nós somos espíritos perfeitos, o Senhor nos acompanhará. E quem sabe até depois, em reuniões onde nós seremos, quem sabe, próximos dele, já atingindo a categoria do preciso, mas até lá, ele prometeu que jamais nos deixaria sós, que estaria conosco todos os dias. Foi as suas últimas palavras antes da ascensão aos céus. Mas, enfim, a ideia de entender que, apesar de opiniões diferentes que nós temos, o objetivo mais nobre está acima. O poder temporário, meus irmãos, ele fica na história. Se voltássemos no ano 400 da era cristã, pudéssemos voltar à história, nós encontraríamos um Império Romano indestrutível. Indestrutível. As previsões eram que nunca o Império Romano cairia. Nunca. Onde está o Império Romano, meus irmãos? Onde está o Império Romano? As pessoas vão a Roma visitar ruínas. Ruínas. O Império material cai. Os homens e seus processos políticos caem. Mas nós temos um objetivo maior. Pregar um Cristo que vai unificar o coração de todos os homens. Será que eu tenho feito, meus irmãos? Eu acho que essa tarde, esse encontro é de reflexões. A gente vai ter um momento de falar de cada tarefa. E eu fico me perguntando, em que tarefa eu estou? Será que eu me incluo? Ou será que ainda os meus raciocínios de desculpas, bem elaborados, têm me isentado de abraçar, de pegar a charrua, de trabalhar na célula do Cristo? Pois bem, meus irmãos, avançando então, integração e harmonização, eu trouxe uma fala do Espírito de Verdade. A maior liderança do Espiritismo, o próprio Jesus de Nazaré, capítulo de número 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, onde ele intitula Os Obreiros do Senhor. Será que nós poderíamos, em sã consciência, nos incluir como os obreiros do Senhor? Estava tudo programado, com esse pessoal que está atento. Será que eu me entendo como obreiro do Senhor? Deixa eu te perguntar antes. Allan Kardec, capítulo 17, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Será que eu me incluo no conceito de espírita verdadeiro? Eu posso afirmar que todos nós sim, em transformação, mas será que eu me incluo como obreiro do Senhor? Porque meus irmãos lembram aquele episódio quando Cristo estava pregando em Cafarnaum, na praia, curando pessoas, e ele chegou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava adoecida, tinha uma febre, e alguém intercedeu: Senhor, você curou tanta gente lá fora, e a sogra de Pedro está aqui, dá para você fazer alguma coisa? E o Senhor,
um scanner que a gente desconhece, encontrou um ponto que estava infeccionado para ter uma febre, curou. E diz o texto que imediatamente aquela mulher começou a servir a todos que estavam ali. Não é uma analogia por acaso. À medida que nós nos curarmos do orgulho e do egoísmo, por meio da fraternidade, da humildade, da caridade, da solidariedade, nós vamos imediatamente querer ser obreiro do Senhor. Então, o obreiro, para o obreiro, meus irmãos, a palavra é para o obreiro. Se você quiser ouvi-la, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A gente está em 1864. O período está avançando. A transição planetária avança, meus irmãos, a passos largos demais da conta. Não vai demorar muito, não, para a gente ver deportados aqueles espíritos que ainda querem a guerra, que querem a miséria, promovem a fome. Vamos vê-los indo a outros orbes, ajudarem lá de alguma maneira, no progresso material. Mas ficarão aqui aqueles que querem ter como diretriz a fraternidade, a pedra angular de uma nova ordem social. E Kardec, o Espírito de Verdade, prossegue dizendo: ditosos serão aqueles, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiver esperado. Fazia menção à parábola do semeador, e diz assim: ditosos que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Felizes que disserem, conclamarem a união, independente de diferenças. Isso é estar a serviço da harmonização. E aí essa obra, meus irmãos, é o reino de Deus no coração dos homens, começando pela obra de Deus no nosso próprio coração. Dá para semear no coração do outro sem semear no meu? Dá, claro que dá. Mas eu teria perdido uma excelente oportunidade. Primeiro, transformemos a nós mesmos. E depois ajudemos, com o nosso exemplo, a transformar o coração dos outros. E aí, o Espírito de Verdade completa assim, dizendo, trabalhemos e unamos para chegar ao objetivo. Paulo de Tarso escreveu à Igreja dos Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, algumas vezes, a minha desculpa, o sistema de desculpa, ele é muito bem fabricado, e eu não entendo, porque ele me engana. Nós nos enganamos. Diz Renato Russo que a pior mentira é mentir para a gente mesmo. Mas é assim. Então eu faço barreiras de animosidade. Eu não gosto tanto de fulano, ele que vai fazer a palestra, eu não vou, eu me isento de ir porque eu faço distinções e crio ferramentas que vão me impedir de trabalhar. Paulo devia viver isso na Igreja dos Colossenses. Ele está dizendo, meus irmãos, você serve a Jesus. Os obreiros do Senhor. Você serve a Jesus. Deixa eu repetir mais uma vez. Você serve a Jesus. Será que servimos a Jesus com todo o coração, tentando buscar diluir os conflitos, dirimir conflitos, tentamos amenizar as situações que muitas vezes criam dissensões? Sim, porque um grupo de imperfeitos vai ter atitudes imperfeitas. Mas essas atitudes não podem estar acima do objetivo de transformar o planeta. E aí segue o texto, voltando de verdade, ele conclui assim: porquanto o Senhor dirá aqueles que buscaram a união, a concórdia, para trabalhar juntos, dirá o Senhor: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às nossas discórdias, a fim de que não viesse dano
a obra. Felizes os que conseguem entender que além dos meus conceitos pessoais, humanos e perfeitos, há um projeto em andamento, que não pode ser afetado pelo meu sistema limitado, ainda imperfeito. Não pode. Ou não deveria ser, embora ainda seja. Mas é hora da gente corrigir. Nós podemos corrigir. Nós podemos corrigir. Quando nós nos olharmos uns para os outros e compreender que somos irmãos, e através disso estender as mãos na solidariedade. E aí, meus irmãos, veio bem, com coisa de verdade, mas parece coisa de ameaça, né? Mas ai daqueles que por efeito de suas dissensões houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então eu prefiro abrir mão da tarefa, porque eu não gosto de fulano, ciclano, e deixo de prestar o meu serviço que vai levar pessoas a serem consoladas, muitas vezes engodadas por mim mesmo, verdades que eu acredito serem verdades, mas são sofistas. Quantas vezes, meus irmãos, somos enganados? Quantas vezes somos enganados vidas inteiras? Mas agora o Espiritismo colocou as cartas na mesa e as claras nós temos que escolher. Não dá mais para justificar. Houve encarnação? Chegamos no mundo espiritual para avaliar a encarnação? Vou dar um exemplo, na Idade Média. Cristãos, fiéis de Jesus, disseram que eu tinha que matar em nome de Jesus, eu matei. Cheguei no mundo espiritual, na reunião de avaliação da encarnação, fui classificado como assassino. Sim, assassino, matei. Mas eu justifiquei para esse Senhor. Eu não sabia ler. Disseram que era para eu matar. Eu matei por amor. Esse argumento foi aceito. E tivemos atenuantes. E agora, meus irmãos, o que vamos dizer no mundo espiritual? Eu tenho que dizer assim, eu não quis fazer. Eu não me atendei. Eu preferi não fazer. Abaixe a cabeça, humildemente, e reconheça. Imagina essa cena. Mas ela pode ser diferente. Ela pode ser diferente. Se eu chegar no mundo espiritual e o mundo espiritual entender que eu me empenhei, que eu tentei fazer o meu melhor. Haroldo Dutra Dias conta no seminário que um camarada desencarnou, chamou o mundo espiritual na colônia de origem. Quando ele olhou no portal da colônia, antes de entrar, ele viu o anjo guarda lá dentro. O anjo guarda olhou para ele, olha que cena, abaixou a cabeça e fez assim. Lá no portão ele pensou, deu ruim. Não podia voltar, não tinha mais como. Entrou na colônia, encontrou o anjo guarda e perguntou: o que houve? Eu errei? O anjo guarda olhou nos olhos e disse: errou. Você errou de novo e no mesmo erro. Não dava para errar em outro erro, ser pouco criativo. Meus irmãos, é o mesmo erro. Orgulho, vaidade, egoísmo, que tem nos atrapalhado, e a fórmula para resolver o problema é a verdade e fraternidade. É caridade e humildade, o trabalho do bem, que a casa espírita nos oferece. A porta está aberta. A gente vai passar aqui daqui a pouco pelas tarefas da casa, inúmeras delas. E você está onde? De braços cruzados? Eu tenho certeza que não. Mas dá para estender mais os braços para o trabalho? Pois bem, queridos, serão levados ao turbilhão. Aí me lembrei da questão 681. Tem mais 6 minutos. E o meu Espírito diz assim: que se deve pensar, Kardec perguntou, dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Olha a resposta, meus irmãos. Levados de turbilhão, diz assim: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Contra fatos não há argumentos. Nós vamos compreender um dia. E ela até disse isso, não sei foi aonde. Fez uma regra dessa, mas não sei onde está escrito. Ele disse que a ciência marcha com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Meus irmãos, será que eu estou incluído? Ou apesar de mim, vai adiante. Um dia o mundo vai se unir em torno de uma única crença. Essa crença que eu tive a oportunidade de conhecer e entender e aceitar. Benefícios gratuitos de Deus? Só para mim? Não.
eu tenho a obrigação de levar essa mensagem adiante. E aí Deus me colocou no Rio Grande. Por acaso, né? Eu ia descer ali na igreja presbiteriana, puxei a cordinha e desci. Não, é aqui mesmo. Estamos unidos, embora diferentes, para pensar na causa maior. E em nome da causa maior, abrir mão de pequenas e efêmeras causas que não têm importância alguma. Todo o poder humano se perde no tempo. Mas enfim, meus irmãos, para resgatar lá o asterisco daquela história de que a gente vai ter que passar por dificuldades, Allan Kardec prossegue e diz assim, perdão, meus irmãos, esse terceiro aqui eu vou resgatar ainda, o terceiro asterisco, vou resgatar daqui a pouco. Deixa eu resgatar o segundo, que é aquele que, quando todos os homens conhecerem o Espiritismo, vão conhecer também a fraternidade verdadeira, a história da verdade. De onde Kardec tem essa informação? É na questão 798 do Livro dos Espíritos, quando ele indaga no mundo espiritual, que o cenário era muito curioso. O Espiritismo, em 1860, ele progredia, mas rapidamente. O Espiritismo é uma doutrina que foi facilmente compreendida. Em 3 anos já havia muitos grupos em redor de Paris, fora da França já tinha, e as pessoas aderiram ao Espiritismo, porque compreenderam uma religião cristã racional, uma fé que, por exemplo, prega que não há inferno. E aí os mundos, as pessoas se uniram, mas só que tinha um detalhe: a grande maioria foram intelectuais, cultos e ricos. E Allan Kardec perguntou: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará restrita, ficará sendo praticada, partilhada como crença apenas por algumas pessoas? Ele viu um cenário de 3 anos. Será só para intelectual essa doutrina? E aí ele vai ouvir certamente que se tornará crença geral. Até a tradução da Petit, que é popular, e marcará nova era da história da humanidade. Porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, um dia o Espiritismo será uma crença popular. Agora sim, o Espiritismo terceiro. No entanto, terá que sustentar grandes desafios, grandes lutas, mas contra interesse do que contra convicção. Porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio ou egoísmo, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como demais, sob pena de se tornarem ridículos. Não vai demorar, meus irmãos, para o clero organizado reconhecer que o inferno é uma mentira inventada no século IV. Não vai demorar. Já há fortes indícios de que é melhor assumir agora do que passar vergonha depois, porque nós colocamos na Bíblia. Os textos sagrados originais em poder do Vaticano não contêm a palavra inferno até o século IV. Eles sabem disso. A internet vai ter vazamentos e eles vão ter que admitir. Mas haverá um dia que, para não passar ridículo, nós vamos admitir as verdades profundas de que nós somos um único povo e teremos um só rebanho, seremos um único pastor. Teremos um só pastor, seremos um único povo. Mas enfim, meus irmãos, para poder começar a fechar, voltemos ao Espírito de Verdade, capítulo 65. Quando ele então veio o cenário, o Espiritismo vai se transformar numa crença popular. Então, todo mundo vai conhecer os princípios espíritas. Então, isso indicava que ia crescer. E